ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Luz Gloriosa, de Ronald de Carvalho. O livro de estreia do diplomata, escritor e poeta brasileiro, e aqui direto do português arcaico da edição autografada ao amigo Fernando Pessoa. Livro de estreia e também a estreia dele aqui no Leitura de Ouvido. Boa leitura. Luz Gloriosa. Poema de Ronald de Carvalho. Vive só para a glória de ti mesmo. Canta a glória da vida dentro do ouro dos teus sentidos. Canta a glória do mar e as galeras de proa grafilada, num desespero heróico de conquistas. Canta o sangue que arde no teu sangue, a imortalização da tua carne. Canta a luz na aleluia dos teus olhos, no incêndio flavo das retinas loucas. Canta o som na memória do silêncio e as vozes mortas que não escutaste. Canta o perfume dos incensos góticos na labareda rubra dos vitrais e a saudade das flores que não viste. Canta a alma exuda as mãos que te pensaram, o pus das chagas que te engrandeceram. Canta longe da vida a tua vida. Canta a alegria de viver contigo. Vida heróica. Alegoria. 1. Glória ao sol que renova a alegria da vida na imortalização de todos os sentidos. Sol de ouros pelo ocaso e no levante sol pagão, velho artista, das paisagens do azul, da aguerela esbatida de penumbras subtis, entre ramos perdidos a sonhar, na fronde farfalhante um sonho simbolista. 2. Todo o ambiente é uma fuga uníssona e bizarra, na estranha orquestração de chiuros e trinados. Vozes cancionam no ar, vozes serenas. Escorre ouro do céu. A alma flava do estio estala na cigarra e desabrocha no alto em ramos esgalhados. E sobe para a altura e delira nas penas de asas que vão ao léu. 3. O homem desperta e com ele estua a intensa luta das velhas ambições. O dia é uma memória e uma recordação. É uma saudade que o sol posto renova. As mãos, cheias do pó que vem da força bruta, deixam sinais de dor entre sinais de glória. De cada aresta o sangue escorre, o sangue que há de ser luz numa alma nova. 4. O dia é uma apoteose a todos os instintos. É a religião da cor, dos incensos, das asas. O dia é a luz, a esmola dos aflitos, armando os que não têm. A luz é a evocação dos minutos extinctos. Meu amor, nosso amor, cinza de antigas brasas. A luz abre o infinito em outros infinitos. A luz é a glória e o bem. 5. Rubis do sol levante, ametistas do poente, safiras do verão, turmalinas do outono. Toda a gama solar em pedrarias, cobre, zinco, metais. A invernia da cor de um céu convalescente, bruma cinzenta de ópio entre nevoeiros. Somno da luz, já vem o sol coalhar de azul os dias, e de louro os trigais. 6. A luz imortaliza a vida transitória na aleluia sensual e estranha dos sentidos. E é cor, e é tacto, e é música, e os resume numa flava estésia. Desespero nas mãos, saudade na memória, ouro, alucinação dos dias esquecidos, sangue dos arrebóis, carne de âmbar, perfume, labareda, alegria. 7.
Incêndio nos vitrais poeirentos, seculares. Ardem ogivas no ar sob um céu de cobalto. Claro escuro de sombras e de chamas na estrada indefinida. Paisagem linda, poeta, e se um dia encontrares no teu caminho, alarga o olhar para o alto e, bêbado de sol, numa sede de gamas, canta a glória da luz, que a luz é a vida. Os sonetos da vida. Soneto branco. A voz dos sinos cai do alto das torres brancas. Voz de incenso e de aroma esfumada entre as aras. Voz de silêncio. Voz das madrugadas francas, dos crepúsculos de ouro e das espumas claras. Quanto delírio dás, quanta emoção arrancas, da poeira dos desvãos, voz de estolas e tiaras. Abres ao condenado as grilhetas e as trancas, na evocação pagã de um voo de asas raras. E a alma solta no céu, herege, olho contricto à distância que a voz dos sinos engrandece, com um rasgão de sol na mudez do infinito. E as catedrais, lá longe, à meia luz dorida, acordam na memória as torturas da prece, as fraquezas da crença e as mentiras da vida. Soneto verde. Velha galera ao mar, retesa teus cordames, cada vela uma estrofe onde o vento soluça. Molha a carena e zarpa, a indolência aos infames, tua audácia há de ser uma glória inconcursa. Sonha minas de luz, evoca áureos enxames, de tesouros sem fim, aceita a escaramuça dos arrecifes maus, e entre as ondas aclames o ouro flavo do sol que, entre os longes, se embuça. Regouje o temporal no silêncio das águas, esmechando calhaus, estilhaçando mastros, corre sobre os parcéis, afoga as tuas mágoas. Hás de chegar ao termo, é breve a estrada, avança. E embora fosse longa e subisse entre os astros, tinhas, velha galera, o infinito, a esperança. Soneto azul. O azul define o olhar, é a memória do estio, das cigarras pagãs, dos êxtases no poente, das magnólias abrindo as folhas ao luar frio, das borboletas voando ao sol, rubro e inclemente. O azul, diz ainda o olhar, viu no espaço, viu na tristeza polar de um canal transparente, nuns olhos outonais que a água morta de um rio bebeu como dous sóis, a horas de luz morrente, clave de sons azuis que evocam os meus sentidos em ritmos imortais, feitos de nervos flavos e doçuras ideais de sinos esquecidos. Clave de sons azuis, nevoeiro de azuis, fria cabeça de vitral, saudade azul de cravos, lábio azul, mães azuis, minha monotonia. Sinfonia do poente. Ângelus. Erra no ar a memória da luz, e os sinos dizem sons magoados, finos, que o ouvido não traduz. Há delírios de amor na garganta dos sinos. Crepúsculo. O sol pôr incendeia um adeus sobre as folhas poeirentas e paradas. Misturam-se com os seus raios de sangue, os ais que sobem das estradas. Longe da vida humana a vida é bem melhor. No silêncio da tarde há vozes doentes que a alma sabe de cor, doridas emoções que morrem entre os dentes. Vozes que são a voz das íntimas paixões, de sonhos esfumados e perdidos, de extintas sensações que ficaram sangrando entre os nossos sentidos. Os plátanos que estão movendo-se ao sol pôr lembram lâmpadas mortas cheias de ouro, extrema unção da cor que alguém foi aceder com gotas de âmbar louro. E a voz dos sinos longe é a voz da vida no ar, regolgando entre bronzes surdos cavos que vêm despetalar saudades outonais sobre o incenso dos cravos.
Na ondulação azul e verde, os ciprestais bolem, sonhando luares bons de outubro, nas noites imortais. E a poeira exuda os sóis sobre um velho delubro, e as nuvens lá se vão, riscando o céu de giz. Passam asas sem rumo, a luz é uma anciã, e canciona feliz, uma cigarra de ouro e de mel na distância. Os sonetos preciosos. Baco dorme na relva umedecida e fria dos orvalhos da noite. Os lírios ao seu lado abrem os caules de onde um luar estranho espia, com olhares de cristal translúcido esfumado. Cai-lhe a clâmide aos pés, um sol de ouro esfusia, queima os pâmpanos no alto e próximo o cajado, entretecido de era, a flava luz do dia, monta-lhe guarda como um rafeito calado. Por entre as parras no ar, pendem pombos macios de pele rija e brônzea. Aqui o ônix se mistura, desatam muralhando aves, fontes e rios. O outono vai chegar, revoam folhas viúvas, e por toda a extensão da planície e da altura, anda a glória aromal dos tirsos e das uvas. Veneza acorda ao som dos sinos de São Marco, como um rubi precioso ao de lúculo albente. Seus canais de onde escorre um fluido tênue e zarco, têm molezas do ocaso em decisões de poente. O Adriático, sem um perfil quieto de barco, lambe as praias e volta a lamber novamente, encurvando-se longe, ao vir da vaga em arco, molhado ainda de orvalho e de espuma silente. As catedrais são como um relicário cheio de pérolas de Ofir, de mármores sublimes, cada ogiva é um olhar, cada cúpula um seio. E o sol descobre além, nos últimos retiros, farto de luz perversa os que pelos seus crimes agonizam de amor na ponte dos suspiros. A filigrana iril que se contorce em curva pelos bordos da jarra é um velho sonho extincto de exótica feitura. A idade não lhe turva o arrojo original das linhas de Corinto. A porcelana entreabre em flor e se recurva em folhas, cachos de uva afivelam num cinto as baixantes, e em torno a ronda assoma a turva a juba de um chacal, de olhar vesgo e faminto. Artemisa desnuda, os seios flavos, laça, cabelos soltos, dorme, esbroa-se ao seu lado, com transparências de água espelhante, uma taça. Andam faunos bailando ao som de rude frauta, enquanto, olhos em chama e lábio arreganhado, espreita alegre, Pan, uma náiade incauta. Ritmos rústicos. Morrem folhas lá fora, murcham rosas, a asa dos moinhos garatuja no ar linhas nervosas, cruzes dolorosas. E os moleiros ao longe, a andar, a andar. Cantam fontes à beira do caminho, coisas antigas, a vindima farta, as uvas abundantes naquele tempo bom de muito vinho, os trigais incendiados, os sóis flavos de janeiro, entre azuis macios e distantes, o casamento de Roberto e Marta, num domingo de cravos. E agora os campos sáfaros minados de uma febre de securas, o estio queimou tudo nos montados. As espigas bizarras abertas, em corimbo as pontas de ouro desaparecem dentro das folhagens, só as cigarras quebram metais, zenindo um canto louro entre as asas timpânicas e escuras, pela monotonia das paisagens. A gente rude e franca das aldeias reza, baixinho, para o sol não escutar, e pede a Deus que o mande logo embora. Já lá passaram 4 luas cheias, e as folhas estioladas riscam o ar de manchas amarelas a toda hora. E o sol teimoso a vir, a ensanguentar crepúsculos e a cansar nervos e músculos. À tarde, sob a vaga paz dos poentes, o ângelo se desfaz em brumas doentes nas gargantas de bronze secular. E a alma dos sinos canta dentro da alma triste de cada olhar. Mais um dia perdido para as bocas.
E aquela gente meiga pensa ainda no verão que não finda, entre as fontes que choram no caminho o tempo das vindimas e do vinho, de um sonho morto nas retinas loucas. Morrem folhas lá fora, murcham rosas, a asa dos moinhos garatuja no ar linhas nervosas, cruzes dolorosas, e os moleiros, ao longe, a andar, a andar. E esse foi Luz Gloriosa, de Ronald Carvalho. Aqui nós trouxemos 2 das 10 sessões ou capítulos, digamos assim, do livro, embora não haja essa entrada numeral assim, de capítulos, pela estrutura do livro, assim que a gente consegue identificar. Então entra aqui a parte da vida heróica e dos sonetos preciosos, né? Dentro de vida heróica entrou a alegoria, que vai de 1 a 7, os sonetos da vida, que falam das cores, sinfonia do poente. E dentro de sonetos preciosos tem ritmos rústicos, né? Para o pessoal entender. Ainda segue no livro os sonetos do sangue, Ouro, Sol, Sombra, Neve, Missal, Vida Silenciosa e Só, os sonetos íntimos, Lendas do Outono, Canções do Sol e os sonetos eternos. Essas são todas as entradas, assim, digamos, de capítulo, né, de abertura de sessões do livro Luz Gloriosa. Esse não foi o livro inteiro, se fosse, né, ia ser um livro muito curtinho, que até 15 minutos. Até porque, não tem como, a gente tem que trabalhar a biografia desse autor, né, Lucas, apresentar aqui para o nosso leitor de ouvido. Já os citamos em alguns episódios, né, quando falamos de modernismo, porque ele tem uma participação na Semana de Arte Moderna e na fundação da revista Orfeu, que é o marco do modernismo em Portugal. Já vamos falar em detalhe disso? Eu não sei se você quer que eu comece pela parte assim mais estrutural, morfológica da análise dos poemas ou com a biografia do Ronald, que talvez faça mais sentido a gente... Quando a gente traz pela primeira vez, a gente sempre fala do texto, né, primeiro, e depois da biografia. Tá bom. Então vamos lá. Então, esse episódio, como eu já apresentei os títulos, né? Na alegoria que vai de 1 a 7, a gente vê sempre uma enaltação do sol, seja o seu nascer ou o seu pôr-se, né? O pôr do sol. Em Os Sonetos da Vida, a gente tem essa exploração das cores, né? E aí que eu quero sua expertise como ilustrador também. Ele fala soneto branco, soneto verde e soneto azul. Ele escolheu essas 3 cores para criar os sonetos no livro. Todos eles, em termos de estrutura, tem os 3, né? O branco, o verde e o azul, tem uma estrutura cruzada ou entrelaçada. Ou seja, os quartetos são AB-AB, AB-AB, e os tercetos são também entrelaçados. Nos 3 sonetos, CDC e DE. Então, é muito perfeito a forma como ele compõe esses 3 sonetos de cores do livro. Sim. Quero enaltecer isso. Já a Sinfonia do Poente se compõe em 8 quartetos e se debruça sobre a memória da luz. Você pode perceber que ele traz isso já desde o início ali no verso. Em seguida, os sonetos preciosos se referem à mitologia e até à Itália. Eu fui pesquisar, ele teria ido à Itália em 1925, o livro é antes, é de 1913, mas como ele percorreu a Europa ali desde jovem, que quando eu falar a biografia vai fazer sentido, então, de repente, o fato dele fazer esse verso com relação a Veneza. Primeiro que ele abre assim, os sonetos preciosos. Baco dorme na relva umedecida e fria. E Baco ainda é o deus do vinho, né? Isso mesmo, deus do vinho, da agricultura, da fertilidade e da folia na mitologia romana. Já na grega ele é chamado de deus Dionísio, que é presente no livro do Aloysio Azevedo, né? Noite na Taverna? Isso, Noite na Taverna. E Dionísio também, a gente falou bastante desse deus no episódio que a gente fez em parceria com o Tiago do Prelo, que é Dionísio em Berlim. Tiago Novaes, né, que foi nosso parceiro aqui alguns anos atrás do podcast Prelo. Bem legal lá também o capítulo do livro dele. Lá é Dionísio, né, que ele pega a acepção da mitologia grega. E o outro verso aqui, então, em Sonetos Preciosos é: Veneza acorda ao som dos sinos de São Marco.
né? Então ele começa também o poema falando disso, então a gente percebe que ele tem esse deslocamento temporal para a Europa para tá fazendo essas composições poéticas nesse momento. E ele completa o nosso episódio Ritmos Rústicos. Nesse último, eu fiquei intrigadíssima, Lucas, porque, como eu disse anteriormente, a gente trabalhou aqui com a edição que eu coletei direto na biblioteca da Casa Fernando Pessoa. E tem sublinhados nesse livro, nesse poema, Ritmos Rústicos, nos versos que se referem justamente à história portuguesa, que é a asa dos moinhos garatuja no ar, linhas nervosas, cruzes dolorosas. E aí, mais à frente, ele fala o casamento de Roberto e Marta num domingo de cravos. Uhum. Aí eu pergunto, Quem teria que é? sido Fernando Pessoa grifá-los? Né? Na verdade, não, porque a Revolução dos Cravos foi em 1974, né? Só que o Ronald morre em 1935 e o Fernando Pessoa também. Os dois morreram no mesmo ano. A diferença é que o Ronald morre num acidente automobilístico em fevereiro e o Fernando Pessoa morre em novembro. Mas ambos... acidente de carro lá em 35, né? 1935. Pois é, exatamente, bem notado. E ele nessa época trabalhava muito como político, ele era chefe da Casa Civil do presidente Getúlio Vargas. Foi num acidente, num trajeto por compromissos políticos que ele morre no Rio de Janeiro, bem jovem, né? 41 anos. Foi quando a vida é ceifada e também essa carreira literária. Mesmo assim, ele tinha feito já bastante coisa. A gente vai estar enaltecendo aqui. Talvez alguém da Casa Fernando Pessoa, ou o próprio Fernando Pessoa, mas não faz, eu não entendo, aí, num domingo de cravos. O Ronald já coloca domingo de cravos. É que tem muito simbolismo o cravo, né? Na Europa. Em Portugal, né? Mas na Europa, em vários países. Então, eu imagino que tem esse simbolismo aí intrínseco junto. Não à toa foi escolhido, né? Essa flor pra Revolução mesmo. Mesmo né? antes da Revolução, né? Eu acho que já tinha esse simbolismo forte dessa flor. Em 1974 ocorreu a Revolução dos Cravos, em abril. Enfim, os seus poemas são bastante simbolistas, como no verso que ele abre a alegoria, vou retornar aqui, colocando o sol expressamente nesse papel simbolista, olha só. Glória ao sol que renova a alegria da vida na imortalização de todos os sentidos. Sol de ouros, pelo ocaso e no levante, sol pagão, velho artista, das paisagens do azul, do agoerela esbatida das penumbras subtis entre ramos perdidos, a sonhar, na fronde farfalhante, um sonho simbolista. Então, o simbolismo aparece expressamente nessa primeira alegoria. Trazia aqui que ocaso refere-se ao momento em que o astro desaparece no horizonte oeste. Então, estamos falando por. E levante, é claro, quando ele aparece no leste, sendo este fenômeno diário, né, de subir e descer, tratado de uma maneira elevada no livro, porque ocaso e levante são com iniciais maiúsculas. Então aqui quem tem a edição na mão, nosso apoiador vai receber o link para encontrá-la facilmente. Outro bom exemplo simbólico e metafórico, né, falando ainda de simbolismo, está no verso: há delírios de amor na garganta dos sinos. Né? Uma grande metáfora, né? A gente sabe que sino não tem garganta, mas sino brada muitas coisas, né? E delírios de amor também, né? Então é extremamente simbolista, usando sempre como sinal recurso de pontuação reticências, tem em demasia no livro muitas reticências. E o sol, além do acento agudo, né, do português arcaico, né, tem o S, O com acento L, aparece sempre em inicial maiúscula, mesmo no meio do verso, Lucas. O que denota que a luz gloriosa que o livro honra parte do astro-rei mesmo, né? E é grande também a exploração de aliterações, dá para perceber isso nos poemas. Falando de recurso histórico de contexto, o Ronald de Carvalho foi um homem que viveu em dois mundos simultaneamente, a Belle Époque e o modernismo. Tanto é que o nome dele é costurado com o modernismo, né? Fala que a Belle Époque se inicia ali na última década do século XIX, ele é 1890, 89, 90. 89, a gente tem
o marco, né, também do centenário da Revolução Francesa. Então, a França, nesse momento, já é o epicentro cultural, né, e tudo que acontece lá é transposto para o Brasil. Então, a gente tem... Desde a moda, a arquitetura, a escultura, né? Tudo é transposto para cá. A própria higienização que Paris passou, que também é repetida no Rio de Janeiro, né? Com a urbanização, o afrancesamento da cidade aqui. Lá, então, a gente precisava de uma Paris bonita, porque era o centro cultural. E a gente tem também a inauguração da Torre Eiffel, né? Torre Eiffel, né? Como as pessoas falam. Eu falei como a gente fala em francês. Então, a gente tem esse grande epicentro cultural efervescente na França, e ele vai para lá muito cedo também, e também traz isso, mas ao mesmo tempo tem a questão modernista. O Ronald tenta romper com a tradição simbolista, né, que a sua formação literária está incutida, está no interior dela, mas ele não consegue se despir totalmente disso. No Luz Gloriosa, não, porque a gente vê, né, eu acabei de mostrar vários versos e sinais aqui do simbolismo bem presente. Luz Gloriosa foi inclusive publicado em Paris pela Casa Crécy, e ele era um poeta já diplomata, e aqui a gente tem muita influência do Paul Verlaine e do Baudelaire, do Charles Baudelaire, que ele lia muito e gostava. Então esse livro tem a honra, né, esses dois poetas franceses. Fez sucesso o livro na época, ele recebeu uma crítica boa, inclusive o Graça Aranha, que já era um homem muito, também diplomata, né? Graça Aranha, que em 1900 publica Canaã, a gente já falou bastante de Canaã aqui no podcast. Se tornou uma figura, assim, bem importante no Rio de Janeiro, Graça Aranha desde Canaã, e o que ele falava também era muito ouvido, então também tem uma participação importante na academia. A gente tem essa estética simbolista desde o título no livro, né? Que é a Luz Gloriosa. E o formatos do soneto que ele trabalhou, como eu apresentei aqui, é o soneto alexandrino por excelência, né? Que os 14 versos, que a gente tem também a contagem das sílabas, né? Canção poética, é o soneto alexandrino, e ele vai fazendo essas exaltações, né? Muito vibrantes, luminosos, coloridos. Até queria saber se você quer falar algo sobre as cores que ele trata no poema, que eu acho bem legal. Bem as cores naturais, assim, bastante, né? Cores presentes na natureza. Tanto que você falou do branco, verde e azul, são cores da bandeira, né? Do Brasil, só faltou o amarelo. Ah, sim. E o azul, claro que ele é encontrado no céu e nos oceanos, né? Só que é difícil de encontrar em outra coisa fora disso, né? Mas são todas cores que remetem muito à natureza, né? Diferente de que seria, sei lá, um laranja ou vermelho, né? Ou qualquer outra cor desse tipo. As cores escolhidas por ele refletem também todo esse clima né, de natureza. Eu achei legal também a repetição de alguns elementos e algumas coisas, como a cigarra, né? Cigarra é repetido várias vezes durante o texto. E assim como sinos também, né? Esses cigarra e sino bem simbólico também, que o sino, se você parar para pensar, ele pode ser usado em diversas situações, né? E dependendo do contexto. Então é um objeto bem usado, assim, por ele para esse simbolismo, assim. Que se relaciona à musicalidade, à sinestesia, né? E agora, antigamente era tocado quando casava, hoje ainda... Casava, quando morria. Quando casava, quando morria, enfim, quando tinha algum aviso importante para ser feito. Então é bem simbólico mesmo. Então eu vou entrar aqui na biografia dele, falando desde o nascimento, como ele cresce, né? Então ele nasceu em maio, no dia 16 de 1893, no Rio de Janeiro. O nome completo é Ronald Arthur Paula e Silva de Carvalho, nome longo. Filho de Alice Paula e Silva Figueiredo de Carvalho, que era engenheiro naval. O pai dele, né? Arthur Augusto de Carvalho, o nome do pai, ele integrou a revolta da Armada entre 1893 e 94, e em 94 o pai dele foi fuzilado pelas forças legalistas do governo de Floriano Peixoto. É um fato histórico brasileiro. E então, já no seu primeiro ano de vida, o Ronald de Carvalho fica órfão e passa a ser criado e instruído pelo avô. Até 1899, a presença do avô é muito forte na vida dele e é quem o instrui, né? Como se fosse seu tutor, seu guardião.
Ele se torna poeta, ensaísta e memorialista, além de diplomata brasileiro. Como ele chega lá? Aos 17 anos, em 1910, ele começa a trabalhar como jornalista no Diário de Notícias. O diretor à época era Rui Barbosa. Antes dos 20 anos, em 1912, o Ronald já conclui o curso de Direito na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, que atualmente é Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ. E em seguida, já como advogado, ele viaja para a França. Lá ele estuda filosofia e sociologia e publica Luz Gloriosa, né, lá em Paris. Não só pelo território francês, mas também pela forma de expressão. Então, como eu falei, a obra tem essas influências de Verlaine e de Baudelaire. Em 1914, com o início da Grande Guerra, ele regressa para o Brasil e junta-se ao quadro de diplomatas do Itamaraty. Bem jovem ali, com 23 anos, né? Nesse ínterim, entre a publicação de Luz Gloriosa e o início da revista Orfeu, ele envia essa edição que a gente trabalhou hoje aqui para o Fernando Pessoa, essa edição do seu livro autografado, e tá dizendo assim, ó: para as mãos de Fernando Pessoa, fraternal, Rio, e daí tem as letras romanas que representam 1914, MCMX, e V, né, que seria essa sequência. E essa edição, então, a gente traz aqui para você. Nessa mesma época, então, Ronald colabora com a revista portuguesa Orfeu, que foi lançada em março de 1915 em Lisboa, embora normalmente apareça lá que a publicação Luso-Brasileira de Vanguarda, marco inicial oficial do modernismo em Portugal, foi liderada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros. Coube ao Ronald de Carvalho a direção do primeiro número da revista. Então ele foi o diretor. Dá para ler a revista online. Nosso apoiador está recebendo o link direto também para folhear a revista, ver essa questão, porque a Orfeu chocou a sociedade muito conservadora da época, revolucionando a literatura em língua portuguesa, né? Causou polêmica e já veio quebrando as estruturas. Pasquim de Portugal, mais ou menos. Pasquim veio depois. Não tem como fazer essa comparação, né? São duas coisas diferentes, mas acabei de fazer. O propósito é parecido, né? Tipo, realmente chocar. De trazer estruturas novas ali, né? E a marca do convívio do Ronald de Carvalho com os poetas portugueses dessa geração de Orfeu, né, são identificadas num poema que a gente acabou não trazendo, que é os Sonetos do Sangue, que vem em seguida ali de onde a gente parou a nossa produção, né? Ele integra os Sonetos do Sangue, ele fala no soneto Exu. Tem um momento aqui na produção que ele fala também de Exu, mas aqui nesse propriamente ele vai trazendo, né, coisas que você pode pegar esses indícios, assim. E a geração de Orfeu foi um grupo responsável, né, por introduzir o modernismo nas artes, de modo geral, nas letras, né? E o modernismo ele foi tomando esse espaço. E vem, claro, da revista Orfeu, né? A gente fala de orfismo, é um derivativo. Em 1919, o Ronald foi promovido a segundo oficial da carreira diplomática e publicou 2 livros, Poemas e Sonetos e Pequena História da Literatura Brasileira. Esse é considerado um clássico da historiografia da literatura brasileira, porque ele traz uma visão profunda sobre a literatura e a história do país. Só que esse livro, ele tem, tipo, amores e ódios, assim. Não ódios, não vou dizer isso, mas ele ficou esquecido por um bom tempo e ele está sendo resgatado agora, mais recentemente. Então, é interessante. Pequena História da Literatura Brasileira, publicação 1919. Trago aqui para os curiosos de plantão irem mais atrás. Essa imersão cultural, né? Desenvolvimento para uma arte universal e humana. São essas as defesas do Ronald nesse livro. E ainda, aí tem a questão da Semana de Arte Moderna, né? Porque esses 2 livros, eles foram premiados pela Academia Brasileira de Letras. E uma das bandeiras da Semana de Arte Moderna é o anti-academicismo. A gente já falou muito disso aqui. Então, por um lado, né, ali a mesma coisa, Belle Époque e modernismo, né? Então, ele tá com um pé em cada lado, né? Por um lado, ele tá recebendo as laureas, sendo premiado pela própria academia. Por outro, em 1921, ele chama em sua casa o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Sérgio Buarque de Holanda, o Manuel Bandeira, entre outros. Enfim,
essa casa dele é momento, sede de uma reunião dos modernistas para participar da Semana de Arte Moderna, para organizar, que é em fevereiro de 1922. E ele tem, que é o anti-academicismo, né, que é uma das bandeiras, aí o Mário funda o desvairismo, a gente já falou bastante disso no podcast. Então, há vários trâmites ali, né, enfim, para eles, à época, a gente está fazendo literatura, né, seja como for, estamos trabalhando nas causas literárias. Mas hoje, com a peneira do tempo, alguns teóricos críticos comentam, então ele tava com o pé em cada lado. Vou quebrar as regras aqui, mas se me oferecerem um prêmio, eu vou aceitar. Né? Então tem os dois lados. Porque daí o Ronald, na Semana de Arte, ele lê o poema do Manuel Bandeira, né, sobre os sapos lá, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi construído Ópera Garnier de Paris, né? Então, eu até fiz um estudo sobre isso essa semana, Lucas. Li tudo sobre a construção da Ópera Garnier e sobre o Teatro Municipal de São Paulo. As gárgulas, enfim, o foyer, a escadaria de acesso, tudo lembra muito, né? Então, em arquitetura, assim, nas esculturas trabalhadas, uma é meio que tenta ser a réplica da outra, claro, guardadas as proporções. Tava na época, né, dessa afrancesamento do Brasil. Que apesar do Teatro Municipal ser muito grande e pomposo, nem comparar com o tamanho da ópera, né? A ópera é gigantesca, a Ópera Garnier em Paris, que foi feito um concurso e Charles Garnier que foi quem ganhou, né, esse arquiteto, que na verdade não era o badalado da época, foi um grande azarão ele ser escolhido, mas foi porque a esposa do Napoleão III, né, gostou dele, no sentido das ideias, né, que ele apresentou no concurso, e ela votou, esse tem que ser o cara, e realmente ele foi, mobilizou uma equipe gigantesca de pessoas, daí vai tendo as figuras, assim, para construção, muito legal. Enfim, esse foi o Ronald de Carvalho estreando no Leitura de Ouvido hoje. Se você quer receber todo esse material aí que a Dayana citou, todas essas coisas antigas que vão ir pelo e-mail sem o cheiro de coisa antiga, né? Essas páginas históricas, vai para todos os nossos apoiadores. Então, se você se tornar um apoiador, você recebe no seu e-mail. É só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Todo esse material faz parte de uma análise, né, que acontece semanalmente. Todos os textos trazidos aqui no podcast são com essa análise junto, né, que é um estudo feito que vai para os nossos apoiadores, bem organizadinho ali e tudo certo para ser consumido para quem gosta de literatura. E também, além disso, eles entram nos nossos créditos finais e também entram no Clube Leitura de Ouvido, que é o encontro mensal do Leitura aqui com os apoiadores, discutindo obras específicas todo mês. Então, são todas essas recompensas, além de entrar no grupo do WhatsApp, né, que também tem uma troca de ideias muito rica que acontece lá entre os apoiadores. E todo mundo muito apaixonado por literatura, né? Você quer destacar o nome de alguém? Entrou na última semana Maria Eduarda de Oliveira Carvalho, nossa mais nova apoiadora do podcast. Isso, obrigado aí, Maria. Então vamos para os nossos apoiadores, que são eles. Eu acho que é Dudinha, a Duda. Maria Eduarda. Tá bom, vou chamar ela de Duda. Chamar de Maria, na dúvida, então. Então os apoiadores são Adriano Sanic Padilha, Alberto Alpire, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marcos Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília de Lima Machado Oliveira, Maria Eduarda de Oliveira Carvalho, Márcio Oliveira Salles de Vasconcelos, Marco Aurélio Marcos de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, nome dessa menina. Sempre Melanie, Melanie, meu Deus.
Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibulsca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Apoiando R$20 ou mais, você recebe todas as recompensas. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.